Muito bem, este é o Conexão Futura aqui na tela do seu canal Futura e confira também o nosso site futura.org.br/Conexão Futura. E a prática de esportes na infância traz diversos benefícios sociais, emocionais e, claro, físicos para crianças e adolescentes. No entanto, pais responsáveis e professores de educação física precisam ficar atentos para o risco de lesões durante as atividades esportivas. Segundo dados da última pesquisa do Ministério da Saúde sobre esse tema, realizada em 2013, naquele ano, cerca de 53 mil crianças com idade entre 0 e 14 anos foram hospitalizadas por causa de quedas. E muitos desses casos podem ter ocorrido durante a realização de uma atividade física. Com o objetivo de colaborar com a prevenção desse tipo de acidente, a organização Criança Segura lançou um manual chamado Prevenção de Lesões no Esporte. E quem conversa com a gente agora sobre essa iniciativa é a Gabriela Freitas, que é coordenadora nacional da Criança Segura. Gabriela, tudo bem com você? Bem-vinda mais uma vez à Conexão Futura. Eu que agradeço pelo convite e vamos seguir com a entrevista. Isso aí, Gabriela. A gente sabe da importância, como eu já disse aqui, de fato, né, a criança não ter o hábito do sedentarismo ao longo de toda a vida, desde pequenininho, incentivar a questão da atividade, da prática do exercício é fundamental, mas também tão fundamental quanto praticar é ter uma supervisão, né? Com certeza, a prática esportiva, a criança está em movimento, é natural que sofra alguma queda, a gente só não quer que ela saia com uma lesão grave dessa queda. Então, para isso, acho que a principal dica é ter um profissional qualificado, orientado para aquela prática esportiva, que saiba o que é adequado para a criança e possa dar as dicas de segurança, né? E existe algum tipo de levantamento em relação ao tipo de atividade que aí apresenta maior risco de acidente para crianças? Não existe um levantamento sobre isso, não, mas a gente, para fazer o manual, olhou bastante os casos que aconteciam. A gente não tem número dado oficial para embasar qual que acontece mais, mas um que acontece muito é o trauma na cabeça. Seja num esporte, num jogo, né? Então, um jogo de futebol, de vôlei, de basquete, quanto também nesses esportes ou até lazer, né, para criança em rodinha, né? Então, skate, patins, patinete, bicicleta, também tem uma gravidade aí e representatividade nas lesões na cabeça, principalmente. Bom, a gente sabe, né, lembrando um pouquinho da época da escola, acho que todo mundo já deve ter tido ali, lembrando lá na época do ensino fundamental, um colega com o braço quebrado, com uma perna. De fato, as crianças têm uma chance maior de ter fraturas, né, até por conta do corpo estar em formação, um pouco mais frágeis. Agora, a gente sabe que normalmente passa um tempo ali, coloca um gesso, imobiliza aquela área, passa um tempo, melhora. Mas se for algo mais grave, pode ter algum tipo de lesão que siga para a vida toda, né, Gabriela? Sim, o mais comum realmente são as lesões na cabeça e nos membros, né? Que é esse exemplo clássico que todo mundo tem, de quebrar um braço, uma perna. As lesões na cabeça preocupam, porque é uma parte, principalmente na criança, que tá mais frágil ainda, né? Então, e até pra gente, é uma parte vital, é um lugar já perigoso de machucar. Para criança, mais ainda. Mas fora isso, também tem outras questões, assim, do esporte que preocupam, como a questão da desidratação, que a gente colocou no manual, principalmente agora nesse calorão, prática ao ar livre, de esporte, a gente realmente precisa se manter hidratado o tempo inteiro. Esse é um perigo grande que tem, que a gente não costuma olhar muito quando pratica o esporte. Ou até sempre as que a criançada lesões gosta de correr bastante no sol, né? Então dá aquela paradinha, toma uma aguinha aqui. Então é importante também ter sempre esse monitoramento, né? Não deixar a criança solta simplesmente por estar fazendo atividade física. Não, a gente sempre diz assim, a gente não pode esperar da criança que ela tenha uma atitude responsável, assim, principalmente nessa questão do cuidar e de manter aí a sua integridade e saúde. Até uma certa idade isso cabe a nós, assim, não dá para, mesmo que a gente explique, fale, não dá para esperar que ela tome essa decisão. Então, a gente precisa estar o tempo inteiro, ou o professor, o orientador, o treinador que estiver acompanhando a criança nessa atividade, né? Agora, em relação a isso, voltando ao ponto dos cuidados, né, e para a proteção da cabeça da criança, para evitar aí algum tipo de trauma,
A gente sabe que a criançada adora andar de skate, de patins, patinete e tudo mais. E com esse tipo de atividade aumentam os riscos de cair, de repente bate o crânio. E existem equipamentos de segurança como os capacetes que nem sempre a criançada gosta de utilizar, né? Tem alguma forma, alguma dica de tentar sensibilizá-los em relação à importância desse tipo de equipamento? Sim, tem sim, e é importantíssimo, assim, quando a gente olha os dados, a gente vê que é, quase a maioria das mortes, porque acontecem mortes por conta de acidente esses de rodinha, skate, patins, acontece por um trauma na cabeça. Então é muito importante usar o capacete. Essa é a dica e aí jeitos, né, da gente fazer a criança usar. Uma boa dica é dar junto com um equipamento. Então assim, deu a bicicleta, dá o capacete junto. Deu o skate, já dá junto para ela já não conseguir associar esses dois separados, assim. Skate é com um capacete, não tem outra possibilidade. E aí também tem as questões assim de a gente ser criativo, né? Então dá o capacete da cor preferida da criança ou de um personagem que a criança goste. Enfim, tudo isso ajuda a convencer. Sem dúvida. Agora, a gente sabe que existe também um projeto que vocês estão desenvolvendo de formação dos educadores em relação a esse alerta para a segurança. Fala um pouquinho para a gente sobre como os professores podem ser melhor instruídos nessa área. Sim, a gente tem aqui na Criança Segura um curso à distância, que é todo feito pela internet, qualquer educador pode fazer. É um curso de 3 meses, é gratuito. E aí, por conta desse projeto agora de prevenção de acidente nos esportes, a gente está fazendo um esforço junto à Secretaria de Educação para envolver também, além dos professores, os educadores físicos das escolas, para que eles passem por essa formação de prevenção de acidentes, que engloba também a questão dos esportes, e aplicarem isso na rotina deles. Importantíssimo, né? Não só os professores, como todos os adultos que fazem parte da rotina da criança, terem esses cuidados, né? Na escola também, de repente o supervisor que está ali passando, não tenha o conhecimento sobre a área da educação física, mas sobre esses cuidados importantíssimos tem que estar alerta também, né? Com certeza, a gente sempre diz que qualquer pessoa que tenha relação com a criança, e quase todos temos, né? Não precisa ter filho para isso, precisa minimamente ter alguma noção aí de que acontecem os acidentes e a gente precisa proteger a criança deles, né? Em época de início de ano letivo também, a criançada volta cheia de energia aí para brincar com os colegas e também para confraternizar, para contar as novidades, sai correndo na escola. Nessa época do ano também tem muito mais acidentes, né, por conta de toda essa empolgação, né, Gabriela? Tem. A volta, os acidentes eles tem bem a sazonalidade deles, enquanto que nas férias alguns aumentam por conta da criança estar mais ativa, brincando em lugares que não fazem parte da rotina dela. Quando volta para a escola também tem aqueles outros tipos de acidente típicos de ambiente escolar que voltam a crescer, né? E nas aulas de educação física, para a gente encerrar, quais as dicas principais aí, até para os pais alertarem as crianças para brincarem, fazerem os exercícios, mas sempre com cuidado? Acho que a primeira questão é ter um profissional qualificado. Segunda questão que os pais podem observar, ou até esses profissionais, é indispensável que a criança, e qualquer pessoa, né, mas já que a gente está falando de criança, passe pelo alongamento, pelo aquecimento, porque outro tipo de lesão que também acontece é a lesão por esforço repetitivo, né? Então, quando a gente sobrecarrega algum músculo, e aí nessa parte o alongamento é fundamental. Então, realmente passar por essa etapa, se manter hidratado durante a atividade é uma questão que também vale os pais olharem. E, além disso, olhar o ambiente onde esse esporte é praticado. Então, se a gente está falando de uma quadra de cimento e uma quadra com aquele piso emborrachado tem muita diferença, né? Não que a criança não vá cair, ela vai cair nas duas, mas a gravidade da lesão vai ser muito menor num piso que absorve impacto. Então, isso é importante de olhar também, e além de usar os equipamentos de segurança quando for pertinente, né? Então, se a gente está falando do patins, do skate, o capacete, a gente já conversou, mas também os esportes na água, é importante usar o colete salva-vida, ou até mesmo no momento de lazer, né? Então, a criança foi para o mar, uma embarcação, qualquer coisa assim, tem que usar o colete salva-vida.
Muito bem, então. Muito obrigado, Gabriela, pelas informações no Conexão de hoje. Boa tarde para você. Eu que agradeço. Obrigada. Valeu. Deixa eu aproveitar e mostrar para você de casa na internet, onde você pode buscar outras informações sobre esse tema tão importante aí da segurança das crianças. Então vamos lá ao site que eu mostro aqui na tela para você. Você busca aí o site da Criança Segura e encontra esse guia aqui sobre prevenção de lesões no esporte. O endereço vai aparecer para você aí, que é só buscar o site Criança Segura, tá certo? Na próxima entrada do Conexão, então, a gente volta aqui para falar sobre a gula e os riscos que a compulsão alimentar podem trazer para a nossa saúde. Então, fique ligado, não perca essa discussão. A gente volta daqui a pouquinho com mais Conexão Futura e eu espero você. Até já!